Juliana, vocês fizeram no podcast, puxaram um gancho que eu acho bem interessante, que é a questão dos discursos do Bolsonaro em relação aos médicos, aos mais médicos que vieram de Cuba e tal. E eu achei interessante porque ele traz justamente um discurso, uma narrativa, né, dele, em relação ao que ficava com o governo cubano e o que ficava de salário para os médicos. E aí, a partir disso, fazendo essa narrativa também com essas revelações dessa rachadinha que ele fazia no gabinete dele. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um ponto importante que é parte também muito do Bolsonaro, né? Ele faz uma coisa por aqui, diz que faz outra, ataca o inimigo, mas ele faz a mesma coisa que ele diz que o inimigo faz, né? Daiane, então, quando eu e a equipe do UOL, que trabalhou comigo também na pesquisa e na reportagem desse podcast, que é a Amanda Rossi e a Gabriela Pessoa, a gente começou assim, eu dei a ideia, né, assim, tudo começou, vamos fazer um podcast para explicar o caso do Flávio. Eu falei assim, não, gente, não é o caso do Flávio, não é o caso do Queiroz. O que eu acho que a gente tem que contar é a história que na verdade, traz a público, arranca um passado oculto do Bolsonaro, sabe? Até brinquei aí com caixa de Pandora, né? Eu senti isso, assim, parece que abre, sai tudo de lá de dentro e não termina nunca mais, sabe? E aí, a gente começou a fazer uma pesquisa histórica até. Eu falei assim, combinei com as meninas, vamos pesquisar os discursos do Bolsonaro, porque com certeza ele já deve ter criticado isso em algum momento da vida dele. Essa boataria em torno de devolução de salário. Teve um caso de uma deputada do PSOL aqui, ex-deputada do PSOL, no Rio de Janeiro. Vamos procurar. E aí, putz, batata, tava lá em outubro de 2013, e além de tudo tinha esse link com a questão do programa Mais Médicos, né, que também é um outro alvo grande dessa base bolsonarista e do próprio Bolsonaro, né? Então, assim, e aí tinha uma coincidência, né, dessas coisas do destino, dele ter falado e reclamado exatamente enfim, dos médicos cubanos devolverem 90% do salário. Assim, parece que estava esperando por nós lá esse discurso. Então, quando a gente ouviu, aí trouxemos para dentro do projeto, da pesquisa, e aí, assim, foi depois um processo de organização, sabe? Olha, a gente pensou o que a gente queria contar, porque o objetivo principal do podcast era esse, era explicar como essa história traz a público inúmeras coisas da biografia do Bolsonaro que são desconhecidas da população, mas assim, não é só falar, não, é mostrar mesmo, sabe? Olha aqui, eu tenho isso aqui para te mostrar, você vai ouvir da boca de quem está contando, não sou só eu contando e narrando, não, são as pessoas que conheceram e que viveram e que conviveram nos bastidores. E aí, enfim, também fui feliz nesse sentido de, depois de muito tempo, tentando conseguir acessar alguns dos áudios da investigação do Flávio e também, enfim, conseguir esse material inédito com outras fontes minhas. Ô, Juliana, queria voltar, você falou outras fontes suas, você se refere ao áudio de ontem, que era o áudio da Andréia, que é a tal da ex-cunhada. Você, não sei se você conseguiu pesquisar um pouco, conta um pouco para a gente quem é essa ex-cunhada. Ontem nós conversamos com um jornalista do Rio que ele explicou, esse áudio não é assim a ex-cunhada traindo a família, entregando tudo, não é por aí, né? Ela não fez isso com esse objetivo. Não. Quem é essa ex-cunhada? Hoje tem várias pesquisas. Ela acumulou um patrimônio imobiliário ao longo dos anos. Acho que é até um desdobramento. Não? Não. Acho que está misturando as histórias. Não, ela é uma pessoa extremamente humilde, sem nenhum patrimônio, vive em condições extremamente difíceis. E eu acho que é isso que deixa a vida dela muito problemática, né? Porque, assim, ela foi funcionária fantasma ao longo de 20 anos. E ela é fisiculturista, aquela atleta que malha para campeonato de concurso de músculos, né? Então, assim, a rotina dela é ir para academia 2, 3 vezes ao dia. E o que eu descobri conversando com pessoas que conheceram ela e tudo mais é que ela vivia além dessa mesada que ela própria conta no áudio, né, dos R$1.000,
ela vivia de bico, de faxina, de auxiliar de cozinha, de qualquer serviço geral que pudesse gerar algum tipo de renda para ela, sabe? Para complementar, viveu durante muitos anos no fundo de uma casa. A família dela, os pais da Ana Cristina, que é a ex-mulher do Bolsonaro, e da Andréia, moram numa casa em Resende, num bairro de classe média, e ela morava numa casa nos fundos dessa mesma residência dos pais, sabe? Uma situação muito difícil. E ela continua vivendo uma situação muito difícil financeiramente, pelo que eu soube, sabe? Junto com as pessoas que conhecem ela e que convivem com ela. Eu entrevistei algumas pessoas que contrataram ela para trabalhar de faxineira, inclusive, ao longo... Assim, faz uns 2 anos que eu venho fazendo matéria sobre ela, enfim, até a Andréia, agora para a conclusão dessa matéria, tentar falar com ela de novo, é quase situação impossível, porque ela já me conhece, então ela não me responde, me bloqueia. Não, só para deixar claro, eu realmente confundi. Quer dizer, quem acumulou o patrimônio imobiliário foi a irmã dela, Ana Cristina Vale, que foi casada com o Bolsonaro. Essa que é a história, a Ana Cristina com o Bolsonaro, exatamente. É essa a história. A Ana Cristina com o Bolsonaro. E a Ana Cristina é a mãe do quarto filho do Bolsonaro, é isso? Do Renan, do Jair Renan, é isso? Tá. Então, esta cunhada é a irmã da mãe do Jair Renan, que é o filho 04 lá do Bolsonaro. Essa que é a personagem que nós estamos falando, né? É essa personagem. A Andréia é a tia do 04. E aí ela foi funcionária fantasma e o irmão dela também foi funcionário fantasma. Andréia e André. É isso, né? É isso. Olha só, Rodrigo. Até para a gente fazer uma linha do tempo aqui, para todo mundo entender. A Ana Cristina e o Bolsonaro começaram a ter um relacionamento no meados dos anos 90. Em determinado momento, Bolsonaro e ela se separam, né? Era um caso, né? Eles eram casados e, enfim, se envolveram, ela engravidou, eles se separaram e passaram a viver juntos em 98. Aí, meses depois disso, depois do nascimento do Jair Renan, do 04, a Andréia é a primeira pessoa da família da Ana Cristina a ser nomeada no gabinete do Bolsonaro. E de todos os 18 parentes, em Brasília, dos 18 parentes que a Ana Cristina vai e o Bolsonaro em algum momento colocar ou no gabinete do Bolsonaro, ou no do Flávio, ou no do Carlos, ao longo dos últimos 20 anos, de 98 para cá, a Andréia é a primeira. E aí ela passa 20 anos. 8 no gabinete do Bolsonaro, de 98 até 2006. Em 2006, ela passa para o gabinete do Carlos, como vereadora aqui no Rio. Vereador. E depois, em 2008, ela passa para o gabinete do Flávio. Até aí, falando do André agora, o irmão que ela cita na gravação, o André primeiro foi nomeado no gabinete do Carlos e ficou lá entre 2001 e 2005. 2006. Aí, em 2006, ele é nomeado no gabinete do Bolsonaro, em Brasília, né, referente ao mandato de deputado federal do Jair Bolsonaro. E aí é nesse período em que acontece essa briga que ela relata na gravação, em que o André, pelo que ela conta, deixa de entregar o valor que é combinado, e aí o Bolsonaro exonera ele, e ele de fato foi exonerado em 2007. Ele é um dos poucos da família que saiu dessa época aí, em 2007 e não ficou mais. Apesar da separação entre a Ana Cristina e o Bolsonaro, que acontece ali da virada de 2007 para 2008, várias pessoas da família continuaram no esquema, assim, continuaram nomeados no gabinete do Flávio, nomeados no gabinete do Carlos, sobretudo nos dois, menos no do Bolsonaro, ele acabou tirando um pouco e botando dos filhos. Mas assim, um troca-troca intenso, Rodrigo.